Olá, professor Ricardo. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias evolutivas. Quando a gente fala em teorias evolutivas, a gente está falando de visões diferentes para explicar que as criaturas mudam com o passar dos tempos. Portanto, todas elas, independente se estão mais certas ou erradas, trabalham em cima da ideia de que as criaturas mudaram com o passar dos tempos e ainda estão sofrendo esses processos de mudanças, de alterações. A gente vai trabalhar na aula de hoje três teorias evolutivas principais: a teoria de Lamarck, conhecida como Lamarckismo, a teoria de Darwin e Wallace, conhecida também como teoria da seleção natural, e a teoria mais recente, chamada de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. A gente vai focar nessas três, que são as principais, que são as mais relevantes do ponto de vista científico. Professor, existem outras teorias evolutivas? Sim, existem várias, mas essas três são as principais e mais relevantes para a academia. Bom, a gente vai usar como exemplo o exemplo clássico das girafas. Há muita gente falando por aí que esse exemplo não é adequado, não foi utilizado, mas independente de ter sido utilizado, de ser adequado ou não, é um exemplo conveniente, tá? Ele é viável, pode sim ter acontecido dessa forma nesses animais, mas existem formas da gente visualizar essas teorias em vários organismos diferentes, tá? Mas a gente vai focar na evolução das girafas, sim, que é um exemplo muito bacana e muito interessante da gente aplicar essas teorias. Muito bem, a teoria do Lamarck, ela era baseada em duas leis fundamentais. A primeira delas, chamada de lei do uso ou desuso, versava que o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e a falta de uso ou desuso faz com que elas atrofiem. Puxa, faz sentido, professor. A lei do uso ou desuso tem sentido biológico. Se eu trabalho muito o meu bíceps numa academia, por exemplo, eu vou ficar com o meu bíceps mais desenvolvido, né, mais hipertrofiado. Poxa, eu vejo as pernas de um tetraplégico, a musculatura está mais atrofiada, menos desenvolvida. Faz sentido. Se eu uso bastante, desenvolve, se eu uso pouco, atrofia. Sim, a lei do uso ou desuso tem sentido biológico, mas o problema é que ela não pode ser generalizada para todas as partes do organismo. A lei do uso-desuso, por exemplo, ela não é aplicável para musculatura estriada cardíaca, para musculatura lisa, para sistema nervoso. Por exemplo, o coração de um idoso de 80 anos de idade, ele não é maior, não é mais forte, mais musculoso que de um jovem, simplesmente porque bateu 80 anos. Não. O cérebro de um gênio não é maior do que o cérebro de uma pessoa menos capacitada intelectualmente. O intestino de uma pessoa de 50 anos não é mais musculoso e desenvolvido do que de uma pessoa de 20 anos, por exemplo. Ou seja, a lei do uso e desuso, ela é aplicável, sim, ela é viável, mas principalmente relacionada à musculatura estriada esquelética. Aí tudo bem, Lamarck, ponto para você. O maior pecado da teoria de Lamarck, o ponto mais criticado do ponto de vista científico, foi a segunda lei proposta pelo cientista, que é a chamada lei de transmissão dos caracteres adquiridos. O Lamarck dizia que alterações no corpo do organismo, provocadas pelo uso ou desuso, são transmitidas aos descendentes. Ou seja, o Lamarck dizia assim: olha, a girafa no passado tinha o pescoço bem curtinho, todas elas tinham o pescoço bem curtinho. E ao usarem muito, ao forçarem muito a musculatura do pescoço, esse pescoço foi se desenvolvendo e essa alteração sofrida ao longo da vida era transmitida para a geração seguinte. Esse é um problema sério da teoria de Lamarck. A gente sabe que alterações sofridas ao longo da vida, em princípio, não causam alterações genéticas no DNA e, por consequência, não seriam passadas para a geração seguinte. Tá? Portanto, a lei de transmissão dos caracteres adquiridos teria sido o maior percalço, o maior problema na
teoria lamarquista. No entanto, recentemente, o Lamarck foi revivido, foi trazido de volta do seu túmulo e foi dado mérito para ele com a descoberta de um fenômeno genético chamado de epigenética. Né? Na epigenética, mecanismos bioquímicos complexos alteram o funcionamento das células e até traços de hereditariedade sem mexer diretamente no DNA. Ou seja, se nós considerarmos do ponto de vista epigenético, a lei de transmissão dos caracteres adquiridos faz sentido sim, faz sentido também. O único problema é, em princípio, esses caracteres adquiridos ao longo da vida não vão mexer diretamente no DNA, tá bom? Mas mecanismos bioquímicos complexos podem sim alterar a expressão desses genes, e isso pode ser passado para a geração seguinte. Isso é o mais interessante, tá bom? Mas não alterações no DNA. Bom, a gente falou um pouquinho do Lamarck, agora a gente vai falar um pouquinho do Darwin, do Charles Darwin, o principal, o mais famoso autor da teoria da seleção natural. O problema é que quando a gente fala em teoria da seleção natural, normalmente o nome que vem à mente é o nome do Charles Robert Darwin, naturalista inglês. Mas existe outro cientista que também teve um papel fundamental na elaboração da teoria da seleção natural, inclusive foi contemporâneo do Charles Darwin e chegou às mesmas conclusões que Charles Darwin chegou totalmente, de uma forma totalmente independente do cientista britânico, do Darwin. Tá? Portanto, hoje a gente tende a chamar essa teoria basicamente não apenas de darwinismo, mas de teoria de seleção natural ou teoria de Darwin-Wallace. A primeira característica dessa teoria é que os indivíduos de uma mesma população apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos. Esse é o primeiro aspecto importante da seleção natural. Darwin e Wallace acreditavam que, no passado das girafas, havia girafas com cores diferentes, com tamanhos de pescoços diferentes, ou seja, havia variabilidade. Essa é a palavra-chave da teoria de Darwin-Wallace, ou teoria da seleção natural. O Lamarck não pensava assim. Você lembra? O Lamarck dizia que no passado as girafas tinham todas o pescoço curtinho. E com o tempo, com o uso, esse pescoço foi se desenvolvendo. Darwin-Wallace não. Diziam que as girafas, elas possuíam pescoços com tamanhos diferentes. Esse é o primeiro aspecto da teoria. O segundo aspecto é que esses organismos com variações que apresentassem características mais vantajosas eram selecionados positivamente. E essas variações vantajosas teriam maiores chances de serem passadas, portanto, para os seus descendentes. Tá? Ou seja, se você é uma girafa e tem o pescoço curto, você tem menor chance de sobreviver e passar essa característica para os seus descendentes. Agora, se você é uma girafa e naturalmente já tem um pescoço longo, a sua chance de sobrevivência é maior e, por consequência, também você vai ter maior chance de chegar à idade adulta e de deixar descendentes. E esses descendentes, por sua vez, vão carregar essas características do pescoço longo que os pais já possuíam. Ok? Portanto, os filhos vão apresentar essas variações vantajosas. Outro aspecto importante da seleção natural é que o número de indivíduos de uma população é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Girafas morrem, girafas nascem, mas o número é mantido mais ou menos constante de girafas. O economista britânico, o Malthus, teve uma influência muito grande na teoria da seleção natural. O Darwin ressaltou aspectos das ideias de Malthus, principalmente quando Malthus dizia que a produção de alimentos cresce em escala aritmética, enquanto a população em escala geométrica, o que é um dos fatores determinantes da fome e da competição por alimento. Se não ocorrerem fatores que impeçam esse crescimento populacional,
não haverá comida para todos. Essa ideia foi uma das ideias básicas, um dos pilares fundamentais para que Darwin e Wallace conseguissem elaborar a teoria da seleção natural. Ou seja, professor, a teoria da seleção natural coloca que existe disputa pela vida entre os descendentes, pois, apesar de nascerem muitos indivíduos, nem todos conseguem chegar até a idade adulta, nem todos sobrevivem, o que mantém constante o número de indivíduos na população, ok? Bom, a gente está falando em uma situação em que é o ambiente em que está selecionando os indivíduos melhor adaptados. Ou seja, o ambiente vai fazer com que os indivíduos que não estão muito bem adaptados não sobrevivam, morram e, por consequência, não transmitam seus genes para a geração seguinte. É o ambiente que está fazendo com que os indivíduos melhor adaptados, no caso as girafas, que já possuíam um pescoço longo, sobrevivessem e transmitissem essa característica para a geração seguinte. Agora, existe um outro processo de seleção onde não é o ambiente, não é a natureza quem seleciona os indivíduos melhor adaptados, mas é o homem. Isso aconteceu com várias espécies, como por exemplo, com os cães domésticos, com os gatos, com o gado, com os cavalos, com várias espécies domésticas que foram criadas ao longo de muitos anos pelos seres humanos. Esse processo em que é o homem quem seleciona os indivíduos com características desejáveis é chamado de seleção artificial. Bem, portanto, seleção natural é o ambiente quem está selecionando os indivíduos melhor adaptados. Seleção artificial é o homem quem está selecionando os indivíduos com características desejáveis, com características que interessam ao homem. Uma vaca que produz mais leite, um cavalo que corre mais rápido, um cachorro mais dócil e amigável, por exemplo. Ok? Bom, a gente falou um pouquinho sobre a teoria da seleção natural e o Charles Darwin é o cientista que normalmente é lembrado por essa teoria, principalmente pelo fato de que essa teoria foi muito bem exposta na sua principal obra, no livro A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Esse livro mudou a história da biologia. A história da biologia pode ser dividida em antes e depois desse livro, onde o Charles Darwin propôs a teoria de seleção natural. Ok? Lembrando, o Wallace também o fez, basicamente no mesmo período que o Charles Darwin, mas ele compilou e organizou isso em um livro muito complexo, muito rebuscado, onde a teoria está muito bem descrita, e ele acabou levando uma fama maior do que de Alfred Russel Wallace. Muito bem, a gente falou do darwinismo, a gente falou do lamarquismo, e agora a gente vai falar da nossa última teoria evolutiva, o neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução. O neodarwinismo, sucintamente, ele é a teoria da seleção natural acrescida de contribuições da genética, da paleontologia e da sistemática. Nessa teoria, foram estabelecidos os fatores que atuam sobre a variabilidade genética da população. Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, na sua teoria de seleção natural, eles, em princípio, propuseram que a variabilidade era a base da sua teoria. No entanto, eles não sabiam explicar muito bem qual era a origem dessa variabilidade. E veio o neodarwinismo, veio a teoria sintética da evolução para tentar explicar um pouquinho de onde vêm essas variações, de onde surgem essas diferenças nos organismos, ok? A primeira fonte para a variabilidade desses indivíduos, para explicar essas diferenças entre os indivíduos, é chamada de mutação. Portanto, mutação é a fonte primária de variabilidade. É ela que faz com que as diferenças surjam aleatoriamente ao acaso. Se uma mutação for adaptativa,
ou seja, trouxer alguma característica vantajosa para a criatura que a possua, ela vai ser mantida por seleção positiva. Se ela for uma mutação negativa, ela vai ser eliminada. Uma mutação não adaptativa, ela vai ser eliminada por seleção negativa, ok? Portanto, uma girafa, por exemplo, que apresentasse uma coloração muito clarinha, uma girafa albina, por exemplo, não ia se adaptar muito bem ao ambiente, não ia se camuflar muito bem, não ia se proteger muito bem da radiação ultravioleta, seria eliminada por seleção natural. Seria, portanto, uma mutação não adaptativa. Essa girafa mais escura, ela conseguiria se camuflar melhor e levaria uma vantagem adaptativa em relação às outras girafas, e essa mutação, portanto, seria mantida. Existem também mutações neutras que alteram o DNA, mas que não trazem nenhuma influência muito relevante, tá? Não traz nem vantagem nem desvantagem, ok? Portanto, elas são pouco referenciadas. Outro aspecto importante que o neodarwinismo coloca é que a reprodução sexuada e as permutações, elas também aumentam a variabilidade genética na população. A mutação é a fonte primária de variabilidade, mas quando os indivíduos cruzam entre si, quando ocorre a reprodução sexuada, com a participação de gametas diferentes, de cromossomos diferentes, surgem indivíduos com características diferentes naturalmente. Além do que, na meiose, como vocês já devem ter estudado, podem ocorrer trocas de fragmentos de material genético, permutações que também contribuem para o aumento da variabilidade genética na população. Outros fatores importantes que contribuem para aumentar a variabilidade é a imigração, a entrada de novos indivíduos. Claro, eu tenho uma população, chegou um indivíduo novo, ele vai trazer todo um conjunto novo de genes, de novas características, e isso contribui para aumentar também a variabilidade na população. Por sua vez, a emigração, a saída de indivíduos da população, contribuem para diminuir, para reduzir essa variabilidade genética. Bom, outro aspecto importante da teoria do neodarwinismo é o chamado princípio fundador, onde uma nova população é fundada a partir de poucos indivíduos que emigram, que saem de uma população original, fundando uma nova população. Ok? Isso é o que a gente chama de princípio fundador. Esse princípio fundador faz com que essa nova população geralmente tenha características muito próprias. Isso pode ser exemplificado também em algumas comunidades, em algumas sociedades humanas. Tá? Por exemplo, algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul foram fundadas por descendentes de holandeses ou de italianos, por exemplo, e esse princípio fundador fez com que nessa cidade específica houvesse um maior número de indivíduos com uma determinada característica muito específica. Olhos azuis, cabelos loiros, por exemplo, portanto, seria um exemplo voltado à sociedade humana de princípio fundador. E por fim, outro aspecto que é muito colocado também no neodarwinismo é a chamada deriva gênica. A deriva gênica, processos aleatórios, inundações, incêndios, dentre outros, reduzem drasticamente o tamanho de uma população. E os indivíduos que sobram não necessariamente são os melhores, são os mais adaptados. Por exemplo, ocorreu uma enchente e só sobraram pouquíssimas girafas que eram pretas, por exemplo. Uma característica que não necessariamente era a melhor, a mais adaptada para aquele ambiente, mas foi o que deu naquele momento. Tá? A gente chama isso de deriva gênica e isso também altera bruscamente a variabilidade genética em uma determinada população. Muito bem. O neodarwinismo, portanto, é a teoria evolutiva mais aceita atualmente pela comunidade científica, tá? Porque ela mescla
tanto conceitos importantes da teoria da seleção natural de Darwin Wallace, como conceitos importantes principalmente da genética, da paleontologia e da sistemática. Portanto, a ciência atual, ela é essencialmente neodarwinista. Portanto, a teoria sintética da evolução é a teoria mais aceita atualmente pela comunidade científica. Muito bem, por enquanto a gente vai parando por aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar alguns aspectos mais práticos aplicados dessas teorias que a gente estudou na aula de hoje. Valeu, até a próxima.